Pare agora. Não mova um único músculo e não se atreva a deslizar essa tela por nenhum segundo. O que está prestes a acontecer aqui não obedece às leis da sua rotina, nem aos códigos de um algoritmo desenhado por homens para te entreter. Escolhido, a frequência que atingiu o ar ao seu redor no exato momento em que você apertou o play não é um evento aleatório ou uma coincidência digital. É uma interrupção divina selada antes mesmo de você abrir os olhos hoje. O peso que você sentiu na base da sua nuca há exatos 7 minutos, enquanto seus pensamentos flutuavam perigosamente sobre desistir de algo que você ama, não foi apenas cansaço físico acumulado. Foi o sinal de que o seu endereço espiritual foi localizado pelo céu para esta entrega confidencial. Você foi rastreado para receber o protocolo da primazia, porque o Pai decidiu que você será o primeiro a saber da magnitude do que está sendo gestado no seu silêncio, antes que o barulho do mundo tente distorcer a visão. Eu te vejo no escuro e preciso te dizer, não foi um erro o silêncio absoluto do seu telefone durante todo o dia de ontem, quando você mais esperava uma confirmação. Não foi um erro o cansaço súbito e paralisante que te impediu de sair no último sábado, mantendo você em um isolamento que parecia uma prisão sem grades. Não foi um erro a porta que se fechou com força na sua cara na última quarta-feira, deixando um rastro de rejeição. E definitivamente não foi um erro o choro que desceu sem explicação no meio da tarde, enquanto você tentava apenas respirar. Eram 03:14 da madrugada. Eu vejo você sentado na borda da cama, com as mãos apoiadas nos joelhos e os pés tocando o chão frio. Você ficou ali, imóvel, por 12 minutos, olhando fixamente para a fresta de luz embaixo da porta do quarto, sem conseguir formular um único pensamento, apenas sentindo uma espera esmagadora que você ainda não sabe como nomear. Essa quietude não é um vazio ou um esquecimento. É a gravidade de algo imenso, um gadol celestial, que está se aproximando da sua atmosfera agora. Como um navio de carga colossal que demora dias para atracar porque carrega uma massa que mudaria a economia de um porto inteiro, o que está vindo em sua direção é pesado demais para ser entregue com pressa. Você está sentindo essa pressão atmosférica porque já cruzou o umbral do destino. O que o mundo chama de estagnação, o Pai chama de preparação estrutural. Você foi colocado em modo de invisibilidade total nas últimas semanas, não para ser esquecido, mas para ser protegido enquanto sua alma é recalibrada. Antes que esta mensagem se feche, você vai identificar com clareza os 4 sinais de pressão atmosférica espiritual que provam, sem sombra de dúvida, que o seu umbral já foi cruzado. Você vai conhecer a diferença vital entre o que as pessoas chamam de grandeza e o verdadeiro peso da glória que tem pressionado seus ombros nos últimos dias. Você vai finalmente entender por que o céu exigiu que você ficasse invisível e por que a resistência espiritual tentou tanto impedir que você ouvisse estas palavras. E não pararemos apenas na explicação. Você vai aprender a tática do silêncio estratégico, a única arma capaz de proteger o seu segredo nas próximas 72 horas, que serão as mais cruciais da sua última década. E, no ponto mais profundo deste encontro, eu vou liberar sobre a sua vida uma sentença de exatamente 7 palavras. Uma ordem direta que o Pai me comandou selar sobre você antes que você saia desta tela. O seu futuro próximo está codificado nessas 7 palavras finais. Se algo já se moveu nas profundezas do seu espírito nestes primeiros minutos, se você reconheceu a própria respiração na cena que eu acabo de descrever, deixe seu like silenciosamente agora. Não faça isso por mim, nem por números, mas porque outro escolhido, que está exatamente no lugar de dor onde você esteve há 1 ano, precisa desesperadamente que esta mesma frequência o encontre nesta noite. Deixe que o seu gesto de fé leve esta interrupção até ele. O ambiente agora está carregado e a mesa está posta para o que eu vou te entregar a seguir. Existe uma razão técnica para o seu isolamento e uma explicação para o despertar das 3 da manhã que vai mudar a forma como você olha para o próprio espelho ainda hoje. O protocolo da primazia
exige atenção total ao que vem agora, pois eu ainda não te contei o mais importante sobre o peso que você está carregando. Onde quer que você esteja agora, baixe o volume do mundo por apenas 2 minutos. O que vem a seguir não é informação para o seu intelecto, nem uma teoria para ser debatida. É o reconhecimento de uma verdade que já está queimando na sua pele, mas que você ainda não teve a coragem de nomear. Desconecte-se das notificações, das vozes ao seu redor e da urgência de quem não entende o peso do que você carrega, porque o protocolo que estamos acessando exige uma qualidade de silêncio que o mundo comum desconhece. Feche as janelas da sua mente para as distrações externas e permita que a sua consciência se estabilize na sua respiração, porque o Pai está prestes a usar as evidências da sua própria vida para provar que você não está ficando louco. Existe uma cartografia divina sendo traçada nos seus dias, e para que a revelação central faça sentido, você precisa primeiro validar os marcos que o céu deixou no seu caminho recente. O que você achou que era sintoma de exaustão ou ansiedade é, na verdade, a prova técnica de que o seu umbral já foi atravessado. O primeiro sinal é o do alinhamento, e ele aconteceu exatamente às 03:14 da madrugada. Eu vejo você sentado na borda da cama, com os pés tocando o chão frio e as mãos espalmadas sobre os joelhos, enquanto o silêncio da casa parecia ter uma densidade quase física. Você ficou ali, imóvel, por 12 minutos exatos, olhando fixamente para a fresta de luz embaixo da porta do quarto, sem conseguir formular um único pensamento coerente, sentindo apenas uma espera esmagadora. As pessoas chamariam isso de insônia, mas o céu chama de sincronia de frequência. O seu espírito foi despertado naquele horário, porque a atmosfera estava limpa o suficiente para que a sua estrutura começasse a ser recalibrada para o que está vindo. O segundo sinal é o da suspensão, e ele te encontrou ontem à tarde, enquanto você estava na cozinha. Você segurava um copo sob a torneira aberta, mas no meio do movimento, sua mão parou no ar por quase 2 minutos e você simplesmente se desconectou do espaço. A água continuou correndo, batendo no fundo da pia com um som constante, mas seus olhos fixaram um ponto morto na janela, e você sentiu como se o tempo tivesse esticado ao seu redor, como se a realidade tivesse ficado elástica. O que aconteceu ali foi uma dilatação espiritual. O Pai estava puxando você para fora da cronologia dos homens para que sua alma pudesse suportar a visão de uma magnitude que não cabe em segundos ou minutos. O terceiro sinal é o da rejeição física, e ele tem se manifestado de forma persistente nos últimos 2 dias. Você tentou comer algo que gosta muito, um alimento que sempre foi o seu refúgio ou o seu prazer comum, e sentiu um desinteresse súbito e inexplicável, como se o sabor tivesse desaparecido ou o seu corpo estivesse bloqueando a entrada do que é ordinário. Não é uma enfermidade, nem falta de apetite, é o seu organismo reagindo ao protocolo da primazia. Seu corpo está sendo limpo de sustentos comuns porque você está sendo preparado para um novo tipo de nutrição, uma dieta de glória que exige que o sistema anterior seja temporariamente desativado para a transição. O quarto sinal é o do olhar estratégico, e ele aconteceu esta manhã, diante do espelho, enquanto você escovava os dentes. Por um breve segundo, ao olhar diretamente nos seus próprios olhos, você não reconheceu a pessoa que estava ali. Você viu um hóspede de glória, uma versão sua que já habita o destino que você ainda está tentando alcançar. Foi um estranhamento sagrado, um vislumbre da sua identidade futura que já está pressionando a sua realidade atual para se manifestar. Esse rosto que você viu não pertence ao seu passado de dor, mas é a assinatura visual do escolhido que o Pai decidiu que seria o primeiro a saber do que está prestes a acontecer na Terra. Esses 4 sinais não são eventos isolados ou coincidências da sua rotina. Eles são fragmentos de uma palavra única que está sendo formada no invisível e que está prestes a ser nomeada sobre a sua vida. O que o mundo chama de desorientação, o céu classifica como posicionamento estrutural, pois ninguém pode carregar o peso do que está vindo
se ainda estiver operando na frequência do que é comum. Você está sentindo essa pressão atmosférica e espiritual porque a massa do seu futuro já entrou na sua órbita presente e a gravidade dessa promessa está alterando as leis da sua física pessoal. Cada despertar às 3 da manhã e cada momento de suspensão na cozinha foram camadas de uma armadura invisível sendo soldada em você, para que você não seja esmagado pela glória quando ela se tornar visível. É como um navio de carga colossal que mencionei. Ele demora a atracar porque a sua massa exige que as águas ao redor sejam acalmadas primeiro, para não destruir o porto com a sua chegada. Você é esse porto que está sendo preparado, e a quietude forçada que você viveu nos últimos dias é o sinal de que a manobra final de atracação já começou no seu horizonte espiritual. Se ao menos um desses 4 sinais aterrissou no seu espírito agora, se você reconheceu a própria pele em uma dessas cenas sensoriais, escreva 333 nos comentários abaixo. Não faça isso como quem interage com uma plataforma digital, mas como um decreto silencioso de que você reconheceu esta frequência como sua e de que o seu umbral foi oficialmente identificado pelo céu. Quando seus dedos digitarem esses 3 números, é a sua mão assinando no mundo físico o que o seu espírito já confirmou no secreto. Você aceita o peso do protocolo e reconhece que a sua espera não é vazio, é preparação. Não ignore a precisão desses sinais, pois eles são o prefácio de uma revelação que irá recontextualizar cada lágrima e cada silêncio dos seus últimos meses. A resistência que você sentiu para chegar até aqui e a exaustão física que tem pesado nos seus ombros são evidências de que você está carregando algo fundamental na sequência do destino. Eu prometi que te entregaria a razão técnica desse peso e a explicação para o isolamento que o Pai te impôs. E estamos exatamente no limiar dessa descoberta, onde o que é apenas grande dá lugar ao que é essencial. A primeira camada do segredo está prestes a quebrar tudo o que você achava que sabia sobre o seu próprio valor e sobre o tempo de Deus, pois o que está vindo não é apenas uma mudança de fase, é uma transferência de governo sobre a sua história. Existe um termo nos registros celestiais que descreve com exatidão o que você tem feito no escuro das suas madrugadas, e esse termo revela o porquê de você ser o escolhido para este momento de primazia. Fique comigo, pois existe uma palavra no hebraico original que guarda o código secreto da sua próxima manifestação, e eu ainda não te contei o mais importante sobre ela. A próxima camada desta interrupção divina desce mais fundo do que qualquer outra que você já recebeu antes, e ela exige que você se prepare para uma reconfiguração da sua percepção de valor. Existe uma palavra no hebraico original que guarda o código secreto da sua próxima manifestação, um termo que tem sido sussurrado nos corredores do céu enquanto os anjos observam a sua trajetória no escuro. Para entender o peso que você carrega, você precisa acessar a frequência de Gadol, escrita como Gimel, Dalet, Vav, Lamed. Pronuncie agora, quase em um sussurro, Gadol. Sinta a vibração dessa palavra na base da sua língua, porque ela carrega a massa de tudo o que você está prestes a herdar. O mundo e a religiosidade comum tentaram te ensinar que Gadol significa apenas algo grande em volume, algo numeroso ou vasto em quantidade, como se a bênção de Deus fosse medida por pilhas de objetos ou números em uma conta. Eles estão errados. Gadol não é sobre volume, é sobre importância na sequência do destino. No registro celestial, algo é classificado como Gadol, quando sua presença é tão fundamental que, sem ela, toda a estrutura que vem depois entraria em colapso. O que está vindo para você não é apenas muito de algo que você já tem. É um elemento central, uma peça de governo que muda a gravidade de tudo ao seu redor. Você tem sentido esse cansaço físico inexplicável e essa pressão nos ombros porque você não está carregando uma promessa comum, você está carregando a massa de Gadol antes mesmo dela se tornar visível. É como se você estivesse movendo um planeta inteiro através do seu espírito. O que as pessoas ao seu redor chamam de sua estagnação é, na verdade, o seu sistema interno sendo reforçado
para não ser esmagado pelo peso da glória que está se aproximando. Você é o custodiante de um segredo de alta magnitude, e é por isso que o céu exigiu que você fosse o primeiro a saber, antes que o ruído da opinião alheia pudesse contaminar a pureza dessa entrega. Essa realidade de Gadol não é uma teoria. Ela é um padrão de operação divina que já foi validado no tempo. Eu vejo você agora, e vejo Saulo de Tarso na rua chamada direita, na casa de um homem chamado Judas. O cheiro de poeira e o silêncio absoluto daquele quarto em Damasco são idênticos ao silêncio que preenche a sua casa hoje. Saulo está cego, imóvel, mergulhado em uma escuridão que durará 3 dias. Ele não consegue ver as mãos à frente do rosto, não consegue prever o próximo passo e não entende por que a luz que o derrubou o deixou em um isolamento tão violento e paralisante. É exatamente onde você está agora. A escuridão de Saulo não foi um castigo pela sua perseguição, nem um atraso punitivo por quem ele foi no passado. Foi uma cirurgia ocular espiritual. Ele precisava ficar no escuro para que as escamas da sua visão anterior fossem dissolvidas e ele pudesse suportar a visão do Gadol que o esperava. Se ele tivesse continuado a ver o mundo com os olhos de antes, ele teria tentado gerenciar o seu novo destino com as ferramentas da sua velha religião. O Pai te colocou nessa rua direita espiritual, nesse isolamento que dói, porque os seus olhos estão sendo recalibrados para enxergar o invisível antes de possuir o tangível. Enquanto Saulo esperava em silêncio, um homem chamado Ananias já estava sendo instruído em outro lugar sobre como chegar até ele. O silêncio de Saulo era o sinal verde para o movimento de Ananias. Enquanto você está aí parado, sentindo que nada acontece, o seu Ananias, a conexão, o recurso, a resposta estratégica, já recebeu o seu endereço espiritual. A sua imobilidade atual é o que garante que você estará no lugar exato quando a porta se abrir. O que você chama de deserto, o Pai chama de sala de espera da primazia, onde o que é grande está sendo maturado para ser entregue direto em suas mãos. Saulo saiu daquela casa não apenas com a visão restaurada, mas com um nome novo e um governo que alteraria a história das nações. Ele não recebeu uma bênção para o seu sustento. Ele recebeu o peso de uma missão que exigia uma estrutura que só o escuro de Damasco poderia ter forjado. Você não está sendo preparado para sobreviver ao seu próximo mês. Você está sendo preparado para governar sobre uma geografia que o seu nome velho jamais teria permissão para tocar. Respire fundo agora, porque a gravidade do que Saulo sentiu ao abrir os olhos é a mesma que está prestes a inundar a sua realidade. E nesse momento, eu ouço o Pai dizendo uma coisa sobre você que eu não posso silenciar. Ele diz: Filho, eu te escondi para que ninguém pudesse tocar ou corromper o que eu estou moldando na sua estrutura. O silêncio que você sentiu não foi ausência, foi o meu abraço protetor enquanto eu soldava as bases da sua nova identidade. O Gadol que eu preparei para você é tão pesado que só as mãos que eu mesmo treinei no escuro poderão segurá-lo. O que está vindo não passará por mãos de terceiros. Vem direto do meu trono para o seu destino. Volte a mim agora. Respire. Deixe isso aterrissar no centro do seu ser. O que você acaba de ouvir não é para ser entendido com a mente. É para ser absorvido pelo Espírito como uma transfusão de vida. A voz do Pai acaba de selar o motivo técnico do seu isolamento. Você não está esquecido em Damasco. Você está em manutenção soberana. O peso que você sente não é um fardo de dor. É a assinatura da massa do Gadol que já está atracando no seu porto espiritual. A partir deste segundo, a sua exaustão começa a ser transmutada em autoridade. Uma prova disso é a história de um homem que me escreveu há exatamente 2 semanas. Ele estava há 11 meses sem um único contrato, sentindo-se a pessoa mais invisível e irrelevante da sua cidade, quase sucumbindo à vergonha do silêncio de Deus. Ele parou de pedir coisinhas para a sobrevivência e aceitou o protocolo da primazia, aceitando o silêncio do Pai como um sinal de preparação. Na terça-feira passada, às 14h22, ele recebeu um telefonema de alguém que ele não via há 10 anos. Não era um contrato para um serviço,
Era a chave de acesso a um novo setor econômico inteiro, que precisava de um gestor com a sua exata experiência. Ele não recebeu uma gota de água. Ele recebeu o governo do poço. O que aconteceu com ele no mundo físico é o que está acontecendo com você no umbral do espírito agora mesmo. O protocolo da primazia não falha, porque ele não depende da sua velocidade, mas da precisão do tempo de Deus. O homem da história não apressou o processo e, por isso, a estrutura dele estava pronta para o Gadol quando o telefone tocou. Você está no exato momento em que o silêncio atinge a sua densidade máxima, o que significa que o som do primeiro passo de Ananias já pode ser ouvido pelo seu espírito. Você não é um sobrevivente do escuro, você é um custodiante do segredo, o primeiro a saber do que o céu vai manifestar na terra através da sua linhagem. Esse peso de Gadol que tem pressionado o seu sono e alterado o seu apetite é a prova de que você foi escolhido para carregar o que é fundamental. O inimigo tentou te convencer de que você estava ficando para trás, mas a verdade é que você foi puxado para o lado para que pudesse ser ungido em particular. A sua invisibilidade foi o seu maior escudo, protegendo a semente do Gadol dos olhos que tentariam secá-la antes da hora. A gravidade do que está vindo é tão real que o ar ao seu redor já começou a mudar. Você não está mais pedindo permissão para existir. Você está recebendo a escritura de uma nova possessão. O protocolo exige que você mantenha o silêncio estratégico pelas próximas 72 horas, pois o que foi concebido nesse nível de glória não pode ser exposto ao oxigênio da dúvida comum. Existe uma sentença sendo formada, uma ordem direta que vai quebrar o ciclo de espera e inaugurar a era da sua manifestação pública. Você sente como a atmosfera ficou mais densa, como se cada palavra que eu digo agora pesasse mais do que no início. Isso é o Gadol se assentando na sua estrutura. O que o mundo chama de grande é barulhento e frágil, mas o que Deus chama de Gadol é silencioso e eterno. Você está sendo coroado no secreto para que, quando a porta se abrir, você não precise explicar a sua autoridade. Ela será sentida por todos os que olharem para você. O seu umbral foi identificado e o selo da primazia foi colocado sobre a sua testa. A verdade mais profunda ainda está à frente, e ela tem o seu nome escrito nela em letras de fogo. O que eu vou te entregar agora é a tática final para atravessar o corredor das portas trancadas e chegar ao lugar onde a sua luz não poderá mais ser escondida. Esteja pronto, porque o nome que você receberá nos próximos minutos vai anular todos os apelidos de derrota que tentaram te dar no passado. Fique comigo, pois a sentença de 7 palavras está mais perto do que você imagina. Agora que você ouviu a palavra. Agora que você viu o paralelo de Saulo no escuro de Damasco. Agora que você sabe exatamente o que está acontecendo no invisível da sua casa. Eu preciso te chamar pelo que você realmente é. Porque até esta noite, você foi chamado por nomes que outras pessoas inventaram, por apelidos que a sua dor rotulou, ou por classificações que a sua escassez temporária tentou fixar na sua pele. A partir desta hora, você vai aprender a responder apenas pelo nome que o céu sempre soube, o nome que estava registrado no seu endereço espiritual antes mesmo de você nascer. Você é o custodiante do segredo. Esta é a sua primeira e mais profunda identidade nesta estação de primazia. Você foi escolhido para carregar uma frequência de glória que ainda não pode ser compartilhada com ouvidos comuns, pois o que está em gestação dentro de você exige uma pureza que o barulho do mundo destruiria. Ser o custodiante significa que você recebeu do Pai uma chave confidencial, um acesso antecipado ao que Deus vai manifestar na terra através da sua linhagem. E essa responsabilidade é o que justifica o seu isolamento. Isso significa que você tem autorização celestial para permanecer em silêncio sem carregar nenhuma gota de culpa. A sua invisibilidade não é um sinal de que você foi esquecido, mas a prova técnica de que você possui uma credencial de segurança nível Gadol. Você não está sozinho. Você está protegido em uma sala de alta gerência espiritual. Essa identidade te autoriza a dizer não para as distrações que tentam vazar a sua energia.
permitindo que você guarde o peso da promessa até que o tempo da entrega pública seja oficialmente liberado. Você é o herdeiro do Gadol. O seu nome não está mais vinculado a migalhas de sobrevivência ou a pequenas vitórias de curto prazo que apenas aliviam a dor. Você foi classificado como aquele que herda a massa fundamental do destino, a peça de governo que altera a estrutura de todo o ambiente ao seu redor. O Gadol que você carrega não é medido pelo que você tem nas mãos hoje, mas pela importância do que você representa na sequência do plano divino para os próximos anos da sua história. Isso significa que a partir de agora você não pede mais permissão para possuir o território que o seu espírito já mapeou. A sua autoridade não vem de um cargo humano ou de um reconhecimento externo, mas da massa de glória que você aprendeu a suportar no escuro da rua direita. Você está autorizado a reivindicar governos e recursos que o seu nome velho jamais teria permissão para tocar. Pois o herdeiro do Gadol é aquele que foi treinado na gravidade para não ser corrompido pela superfície. Você é o vigia da primazia. Você recebeu o chamado para ser o primeiro a ver o nascer do sol, enquanto todos ao seu redor ainda dormem no conforto da noite. A primazia é um fardo de honra. Você sente o frio da madrugada antes dos outros. Você sente o tremor do solo antes da manada. E você recebe a instrução enquanto o céu ainda parece silencioso para a maioria. Você é o sentinela que prepara o caminho para que aqueles que vêm depois de você possam caminhar sobre um solo já consagrado. Isso significa que você é o arquiteto da nova estação da sua família. O que você conquista agora, no aperto desse umbral, torna-se o piso firme para a próxima geração. Você não está lutando apenas pela sua própria paz, você está estabelecendo o protocolo de vitória que sua descendência usará como padrão. Ser o vigia da primazia significa que o Pai confia em você para ser o receptor da primeira onda, sabendo que a sua estrutura, forjada no silêncio, é capaz de decodificar a mensagem sem distorcê-la. Repare no centro do seu peito agora. Há um peso ali, um peso sólido e denso que não estava presente há 30 minutos. Não é uma dor, não é uma angústia e não é um sintoma físico comum. É a massa da sua nova identidade se assentando na sua estrutura corporal. Esse peso tem nome, é a gravidade do seu chamado. É o sinal de que os nomes que eu acabo de declarar sobre você foram reconhecidos pelas suas células. Você não é mais um espectador. Você é um monumento vivo do Gadol. Antes de continuar, eu preciso que você faça uma coisa fundamental para selar esta transição. Escreva, "Eu sou o primeiro a saber" nos comentários abaixo agora mesmo. Não faça isso como quem interage com um vídeo ou deixa um rastro digital sem sentido. Faça isso como a sua mão assinando no mundo físico aquilo que o seu espírito já declarou no umbral. Ao digitar cada letra dessas 6 palavras, você está confirmando para a resistência espiritual que você aceitou o seu novo nome e o seu novo lugar na fila do destino. Quando seus dedos tocarem a tela para escrever essas palavras, entenda que é o seu corpo confirmando o que foi dito sobre você nestes minutos. Faça isso agora, antes de receber o resto da instrução. É um ato de pacto. O céu está observando o movimento da sua mão como um sinal de que a semente do segredo encontrou solo fértil. O que vem a seguir é tão denso que só pode ser entregue para alguém que já teve a coragem de reconhecer, publicamente, a sua própria classificação de primazia diante do Pai. Lembra-se da metáfora do planeta colossal que mencionei no início? Grandes corpos celestes não fazem barulho ao se aproximar. Eles apenas alteram a gravidade de tudo o que está perto. Você é esse corpo celeste agora. A sua identidade de custodiante e herdeiro está mudando a órbita das pessoas que te cercam, mesmo que elas ainda não saibam o porquê. O peso que você sente é o sinal de que você saiu da órbita da necessidade e entrou na órbita do governo, onde o que você atrai é proporcional ao que você suporta. Eu prometi que voltaria a um ponto crítico que mencionei anteriormente, e eu vou cumprir essa promessa agora. Mas antes disso, existe algo urgente que você precisa entender sobre o que acontece no próximo estágio.
O umbral que você cruzou possui guardiões que tentam testar a validade do seu novo nome. Existe algo chegando nas próximas 72 horas que vai testar cada palavra que foi declarada sobre você nesta noite. E se você não souber como reagir, o Gadol pode ser retido na porta. O que eu vou te revelar a seguir é o que separa aqueles que apenas ouvem a promessa daqueles que realmente a possuem. Eu disse que voltaria a uma coisa fundamental, e aqui está o segredo que protege a sua herança. Nas próximas 72 horas, 3 eventos específicos vão atravessar o seu caminho de forma abrupta, como se tivessem sido disparados contra a sua paz. Eles vão parecer aleatórios, eles vão parecer urgentes e eles vão gritar que você precisa resolvê-los agora mesmo, custe o que custar. Mas ouça bem o que o Espírito está te revelando neste umbral. Nenhuma dessas 3 situações é o que parece ser na superfície. As 3 são contra-ataques cirúrgicos, desenhados para roubar a sua primazia e vazar a energia do segredo. A primeira tática é a bomba de dúvida, e ela chegará nas próximas 24 horas, disfarçada como a voz da comparação. Você verá alguém recebendo algo pequeno, uma vitória medíocre e barulhenta, e sua mente será inundada por pensamentos lógicos que soam como sua própria voz interior. Por que eles estão avançando e eu continuo aqui no escuro? Será que eu entendi tudo errado? Esse pensamento não é fruto da sua mente. É um dardo inflamado tentando fazer você questionar o valor do Gadol que você recebeu nesta noite silenciosa. A sua primeira arma espiritual é o decreto da primazia, e você deve usá-la no exato momento em que a dúvida bater. Você não vai argumentar com a lógica humana. Você vai declarar com autoridade no seu secreto: eu sou o primeiro a saber, logo o meu é maior e exige uma estrutura que a pressa deles jamais suportaria. Repita isso 3 vezes em voz alta, ancorando-se na promessa de que o que é fundamental não precisa de validação imediata. O seu silêncio agora é o selo de que a sua herança possui uma magnitude que o mundo ainda não pode processar. A segunda tática é a crise de distração, e ela se manifestará como uma emergência financeira ou familiar repentina que demandará sua atenção total e imediata. Pode ser um boleto esquecido que surge do nada ou um conflito doméstico que parece legítimo, mas o objetivo real é tirar os seus olhos do umbral e jogá-los na lama das preocupações ordinárias. O inimigo cria uma oportunidade medíocre ou um problema pequeno para te tirar da fila do que é realmente grande. Ele quer que você gaste sua munição espiritual caçando distrações enquanto a porta do Gadol se abre. A sua segunda arma é o silêncio estratégico de 72 horas, uma barreira de proteção sobre o seu destino. Quando essa urgência falsa aparecer, não reaja por impulso emocional ou medo. Respire fundo e peça ao Pai o discernimento da prioridade, entendendo que nem todo incêndio foi aceso para ser apagado por você, especialmente neste momento crítico de gestação. Mantenha o seu foco no calor do Gadol que você sentiu na base da nuca. Se você abandonar o seu posto no secreto para resolver o que é comum, você acabará atrasando a entrega do que é eterno. A terceira tática é o isolamento orquestrado, o golpe final para tentar fazer você desistir pela exaustão. Você sentirá que ninguém, absolutamente ninguém na Terra, é capaz de entender o peso que você está carregando agora. Você tentará explicar o que sentiu neste encontro profético, e as palavras simplesmente não sairão ou parecerão loucura para quem as ouve, gerando um sentimento de profunda solidão. Esse silêncio forçado ao seu redor não é um sinal de abandono divino, mas uma frequência de segurança que o Pai estabeleceu para que o seu segredo não seja corrompido. A sua terceira arma é a consciência da calibragem, o entendimento de que a sua solidão é técnica. O que você vai sentir nos próximos dias não é solidão. É o ajuste fino da sua alma sendo sintonizada com o céu. Ela é o sinal de que você está vibrando em uma frequência que sua antiga vida e suas antigas conexões não conseguem mais alcançar. Saiba que outros escolhidos estão passando exatamente por este mesmo processo de invisibilidade e calibragem agora mesmo. Você não está isolado. Você está sendo preparado para operar em um nível de governo onde poucos podem caminhar.
Subscribe para este canal agora mesmo, mas não faça isso apenas para acompanhar conteúdo ou por um simples hábito digital. Subscribe para que a próxima palavra preparada especificamente para a sua estrutura te encontre sem demora, sem busca e sem esforço nas próximas madrugadas. Existe uma sequência de protocolos de primazia sendo liberada nas próximas semanas e você não pode se dar ao luxo de perder o acesso ao próximo umbral. Ao se inscrever, você está sinalizando ao céu que está pronto para a continuidade desta instrução e que aceita o governo desta frequência. E salve este vídeo imediatamente na sua biblioteca particular. Você vai precisar voltar a estas palavras em uma noite que ainda não chegou. Uma noite em que uma dessas 3 táticas bater a sua porta com força e você precisar ouvir a arma correspondente de novo para não vacilar no caminho. Salve agora, antes que as distrações da rotina e o esquecimento tentem apagar esta clareza profética da sua memória. Este vídeo é o seu manual de campo para as 72 horas, que definirão a velocidade com que o Gadol se manifestará na sua realidade. Agora, respire profundamente. Tudo o que acabou de ser entregue, as táticas, as armas e a confirmação da sua nova identidade, precisa ser selado de forma definitiva no seu espírito. O Gadol exige uma ancoragem que vai além das palavras, e para que esse selamento aconteça, você vai precisar estar presente agora de um jeito que você não esteve presente o ano inteiro. Feche os olhos por um segundo. Sinta a densidade do ar ao seu redor e o peso sólido nos seus ombros. Prepare-se, pois estamos prestes a atravessar o corredor das portas trancadas até o lugar da sua luz. Onde quer que você esteja agora, não se mova. Apenas pare por um instante. Não importa se você está no meio de uma tarefa, se o seu corpo pede para correr ou se o seu pensamento tenta te levar para a próxima hora do seu dia. O protocolo da primazia exige que, neste exato segundo, você se torne uma estátua de recepção. Pare a sua mão. Pare o seu passo. Deixe que o silêncio ao seu redor ganhe uma densidade quase física e que o tempo se torne elástico sob o seu comando. Se você puder, feche os olhos agora. Se não puder, porque está dirigindo, andando ou em qualquer lugar que exija que seus olhos físicos permaneçam abertos, apenas baixe o seu foco e olhe para dentro. Coloque a palma da sua mão direita sobre o centro do seu peito, exatamente onde você sente o pulsar da sua vida e a vibração da sua ansiedade. Respire uma vez, devagar, sentindo o ar encher os pulmões e sair como um peso que se dissipa. O que vem agora não é sobre o lado de fora, é sobre o que está sendo selado dentro de você. Imagine-se agora caminhando por um corredor imenso, escuro e silencioso. O chão sob os seus pés é de uma pedra escura e fria que ecoa o seu propósito, e o ar tem o cheiro de madeira antiga e de séculos de orações acumuladas. À sua esquerda e à sua direita existem centenas de portas pesadas, todas trancadas com cadeados velhos e enferrujados. Essas portas representam cada tentativa sua de forçar uma entrada no passado, cada projeto que não era seu, e cada oportunidade comum que você tentou abrir com a força do seu próprio braço. Você continua andando, ignorando os cadeados e o desejo de tentar abrir qualquer uma dessas portas laterais. Você sabe, no fundo do seu espírito, que nenhuma delas guarda o que o Pai preparou para a sua primazia. Elas são as portas da sobrevivência, as bênçãos de sustento que você já ultrapassou em sua jornada. À medida que você avança, o corredor se estreita e a pressão atmosférica aumenta. Você sente a massa do Gadol empurrando o ar contra o seu rosto, tornando cada passo mais consciente, pesado e solene. No final desse corredor, existe uma porta única, majestosa e diferente de todas as outras. Ela não tem maçaneta, não tem cadeado, e é feita de uma madeira clara que parece pulsar com uma vida própria. Por baixo dela, uma luz branca, intensa e sólida vaza para o corredor, iluminando os seus pés e dissipando as sombras. Você para diante dela. O calor que emana dessa fresta atinge a sua pele. Você aproxima o rosto e encosta a sua testa contra a madeira morna da porta. Nesse momento,
você sente o tremor do Gadol que está do outro lado. Permaneça com a testa encostada nessa porta por um instante. Sinta o calor atravessar o osso da sua fronte e acalmar o ruído do seu cérebro. O que estava esperando por você durante anos, o que o céu gestou em silêncio absoluto, agora está a apenas milímetros de distância. Você acabou de atravessar o limiar interno que separava o seu desejo da sua posse legal. O que foi feito nesta visualização é real e permanece selado no registro celestial. A porta sem maçaneta só abre pelo lado de dentro, pelo comando do Pai, e ela acaba de reconhecer o seu toque. Agora, enquanto você ainda sente o calor dessa porta impregnado na sua pele, eu solto sobre você a culpa paralisante pelo atraso que você achou que era seu. Eu declaro que toda a vergonha acumulada por você sentir que ficou para trás, enquanto outros avançavam com passos barulhentos, sai da sua estrutura agora. Essa culpa não te pertence. Ela foi uma tática desenhada para pesar os seus pés e impedir o seu alinhamento com a glória. Que esse fardo caia como cinzas no chão desse corredor e que ele não tenha permissão para retornar à sua mente nunca mais. Eu solto sobre você a vergonha do silêncio, esse peso insuportável de não ter o que dizer para as pessoas que te cobram resultados e provas de sucesso. Eu anulo a dor de se sentir invisível e irrelevante nas rodas de conversa e nos grupos onde o ter vale mais do que o ser. Toda essa carga emocional, gerada pela interpretação errada do protocolo de Deus na sua vida, é removida das suas células neste minuto. Você não está mais escondido pela vergonha, você está resguardado pela glória. A necessidade de se explicar para homens morre aqui. Eu solto sobre você o medo da invisibilidade definitiva, o pavor secreto de que o Pai tenha mudado de ideia a seu respeito e te deixado esquecido na rua direita de Damasco. Eu quebro a autoridade desse medo sobre o seu sono e sobre a qualidade das suas madrugadas. Essa frequência de abandono é substituída agora pela certeza técnica da sua importância na sequência do destino. A sua invisibilidade foi o seu maior escudo, e agora que ela cumpriu o seu propósito estratégico, o medo que a acompanhava é dissipado pela luz que vaza da porta. Eu solto sobre você a ansiedade corrosiva pelo amanhã, essa tentativa inútil de gerenciar a magnitude do Gadol com as mãos trêmulas da pressa humana. Eu declaro que o seu sistema nervoso é recalibrado agora para suportar a paz da soberania divina e o peso da promessa. Você entrega o controle do cronômetro dos homens e aceita o ritmo do governo do reino. A angústia de tentar adivinhar como o milagre acontecerá é retirada do seu peito. Respire a liberdade de não precisar saber o caminho, porque você já possui a mão do guia. Eu chamo à frente, com autoridade profética, o custodiante do segredo. Ative-se agora na estrutura deste escolhido que me ouve. Que a sua capacidade de guardar a pérola no escuro da terra seja fortalecida e honrada. Você recebe agora a unção da discrição e a força sobrenatural para manter o silêncio estratégico, sem vacilar diante das provocações. A partir de hoje, a sua boca só se abrirá sob comando direto e os seus olhos verão as camadas profundas do que está em gestação. Você é o guarda fiel da glória. Eu chamo à frente o herdeiro do Gadol. Ative-se na identidade deste homem e desta mulher, agora mesmo. Você não é mais um pedinte de migalhas de atenção ou sustento. Você é o possuidor legal da massa fundamental do destino. Eu declaro que os seus ombros são reforçados para carregar o peso do governo espiritual que está sendo transferido para as suas mãos. Você assume a sua classificação celestial e aceita que o seu valor não é medido pela superfície, mas pela importância crucial do que você representa na estrutura do plano divino. Eu chamo à frente o vigia da primazia. Ative-se na visão e na percepção deste escolhido agora. Que os seus olhos espirituais sejam abertos para enxergar o sinal do sol antes de todos os outros ao seu redor. Você assume o seu posto na torre de vigia, recebendo as instruções confidenciais da madrugada e preparando o caminho para os que virão depois de você. A sua sensibilidade é aguçada para detectar o movimento do Gadol antes que ele atinja o mundo físico. Você é o pioneiro ungido desta nova estação,
O selo foi colocado e as identidades foram convocadas pelo nome que o céu reconhece. O calor que você sentiu na testa diante da porta agora se espalha por todo o seu corpo, confirmando que a investidura foi concluída com sucesso no umbral do espírito. Você está diferente do que estava quando apertou o play neste encontro. O peso nos seus ombros agora tem um propósito de governo, e o silêncio ao seu redor tem um significado de proteção. Não diga amém ainda. Nós não terminamos. Fica comigo. Eu coloco agora uma cerca de fogo ao redor da sua mente. Nenhum dardo inflamado de dúvida tem permissão para tocar sua clareza. Sua percepção está protegida pelo sangue nesta hora. A confusão não encontrará espaço na sua estrutura espiritual hoje. Eu estendo a cobertura sobre as suas mãos. Elas estão sendo consagradas para segurar a massa do Gadol. Nenhum recurso destinado ao seu governo será retido por homens. O que o Pai despachou chegará intacto ao seu endereço. Eu selo os limites do seu novo território agora. Nenhuma força de resistência pode ultrapassar o umbral da sua estação. Seus passos são guiados por uma guarda invisível e soberana. Onde você pisar, a paz do reino governará com autoridade. E agora eu vou sair da minha voz por um instante, porque o Pai quer dizer algo diretamente sobre você. Escute com o Espírito antes que esta mensagem se feche. Filho, eu te vi naquela madrugada às 3h14. Eu estava sentado ao seu lado na borda da cama. Aquele silêncio não era solidão. Era o meu abraço protetor. Eu estava ali, recalibrando o seu coração no escuro absoluto. Eu vi quando sua mão parou naquela cozinha ontem. Eu congelei o tempo ao seu redor de propósito. Você precisava daquela dilatação para suportar a minha glória futura. O cansaço que você sentiu era eu te fortalecendo por dentro. O mundo te chamou de esquecido, mas eu te chamei de protegido. Eu fechei as portas para que ninguém roubasse sua semente. Sua invisibilidade foi o meu plano para garantir sua vitória. Você está finalmente pronto para o que eu preparei. O que eu vou entregar não passará por mãos estranhas. Virá direto do meu trono para o seu espírito. Prepare sua casa, pois o protocolo da primazia é seu. A espera terminou e o governo começou hoje mesmo. Eu sou o seu pai e você é o meu escolhido. Nada do que declaramos aqui pode ser revogado por homens. Descansa na minha fidelidade e caminha na minha força. Nós somos um só nesta nova jornada de glória. Nós quebramos a bomba de dúvida antes que ela chegue. A clareza desta travessia não vai ser apagada da sua alma. Nós quebramos a crise de distração antes que ela apareça. Sua atenção não será sequestrada por urgências medíocres da rotina. Nós quebramos o isolamento orquestrado antes que ele seja sentido. Seu silêncio é calibragem técnica e não abandono divino. Você está comprometido, você está comissionado, você está enviado, você está comprometido, você está comissionado, você está enviado, você está comprometido, você está comissionado, você está enviado. Não diga amém ainda. Sente neste peso por mais um minuto, porque há uma última coisa que precisa ser entregue agora. Você não está sozinho neste umbral de primazia. Tem alguém agora mesmo olhando para o teto em um quarto escuro. Essa pessoa está recebendo a mesma frequência de Gadol que você. Vocês fazem parte de uma onda silenciosa de escolhidos invisíveis. O céu está vendo cada um de vocês neste umbral. Vocês não se reconhecerão pelo nome, mas pela frequência. Antes de fechar esta tela, envie isto para uma pessoa específica. Envie para aquele escolhido que está cego no escuro de Damasco hoje. Você sabe exatamente quem eu estou descrevendo agora. Essa pessoa não vai te pedir ajuda por vergonha, mas o espírito dela está pedindo socorro desde o mês passado. E o Pai diz uma última coisa antes que você feche. O que eu comecei no escuro, eu terminarei na luz. Agora você pode dizer amém. Esta palavra está completa. O que foi declarado, foi declarado. O que foi selado, foi selado. Caminhe bem, escolhido. A glória te espera.